no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Então as crianças, neste caso a Luana vai com a nossa irmã Cati. Então, página 1037. 1037. Então, Mateus capítulo 8, nós na quinta-feira concluímos o estudo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, mas foi na quinta-feira. E agora estamos aqui em Mateus 8, versículo 23, e vamos ler para já até o versículo 27, e o tema da mensagem é o poder de Jesus sobre o natural, o mundo natural, a natureza, e sobre o mundo sobrenatural. E versículo 23 diz: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queria deixar esta pergunta que está aqui: que homem é este? Perguntaram, olharam para Jesus, mas que homem é este? E é isso que nós vamos hoje ver, continuando aqui o estudo, versículo a versículo do Evangelho de Mateus, e nós sabemos que à volta de Jesus estão as multidões a aumentar, cada vez mais milhares e milhares de pessoas, são atraídos pelo Senhor, procuram-no por causa da palavra que ele pregava, por causa dos milagres, inúmeros. Já vimos na última mensagem, Jesus fez milhares de milagres. Que homem é este? Irmãos, queria que nós pensássemos, antes de irmos aqui ao texto, vamos pensar noutra coisa. Está bem? Vamos assim pensar noutra coisa importante, que eu gosto muito, e se calhar os irmãos também. Quando Deus criou todas as coisas, e lemos isso lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2, no final, no sexto dia, Deus olhou para aquilo que tinha feito, como por exemplo alguém que pinta um quadro, né? Acaba e olha para o quadro. Deus olhou para tudo o que criou, e a conclusão está lá no versículo 31 de Gênesis capítulo 1. Viu Deus tudo quanto tinha feito e era muito bom. Muito bom. Vejam, Deus é muito exigente, não é? E Deus, na sua exigência, diz: mas está mesmo muito bom. Tudo, o céu, a terra, tudo era muito bom. E, como sabem, Deus depois até, nisso que era tudo muito bom, ainda fez um jardim lá no Éden para o primeiro casal. Mas o homem e a mulher desobedeceram a Deus. O pecado entrou no mundo. Foi aí que o pecado entrou no mundo. E com o pecado vieram consequências terríveis. Assim que o pecado entrou no mundo. Olhem, imediatamente, lemos lá, Gênesis capítulo 3, Deus amaldiçoou a terra que ele tinha criado e que ele tinha dito: é muito bom. Mas Deus é santo e Deus é luz, e por causa do pecado Deus amaldiçoou a terra. Entrou a doença que não existia. Entrou a dor, a morte, os conflitos e os ódios nos relacionamentos humanos. Vamos ler capítulo 4. Caim mata o seu irmão Abel. A guerra. Entrou a tristeza, a injustiça, a falsidade, a fome. Nós vemos hoje no mundo. Culpa do pecado. Os desastres naturais. Não é? Terremotos, furacões, pestes.
e a juntar a tudo isso atividades demoníacas, o mundo das trevas, o mundo satânico, a afligir a criação de Deus. Estas são as coisas que vieram, algumas delas, em resultado do pecado. E a terra suporta e continua a viver debaixo de todas estas coisas constantemente. E Satanás tornou-se naquilo que o próprio Senhor Jesus disse e lhe chamou o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe deste mundo e Paulo disse, é o Deus deste século, do mundo em que nós vivemos. Portanto, irmãos, com o pecado a terra perdeu a sua glória, mas a terra perdeu tudo aquilo que Deus tinha criado, que disse é muito bom. Perdeu com a entrada do pecado. Mas a Bíblia revela para nós que Deus preparou logo um plano. Deus delineou um plano redentor, divino, no qual Deus se propõe não apenas redimir o homem que Ele criou, à sua imagem e semelhança, redimi-lo, mas também redimir o mundo, o ambiente, a terra onde o homem vive, o próprio universo, o universo inteiro. Nesse plano para Deus, para que seja revertida a maldição que entrou no mundo por causa do pecado. O plano de Deus. Então o que é que Deus vai fazer? O que é que Deus vai fazer para poder anular, para poder para permitir que o mundo futuro possa vir a ser outra vez muito bom? De acordo com a palavra de Deus, o plano de Deus para fazer isso é este. Deus determinou que viria à Terra 2 vezes. Para Deus redimir o mundo, o universo inteiro, viria à Terra 2 vezes. Na primeira vez, que é a primeira vinda de Jesus, Deus redimiu o quê? O homem. Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, foi à cruz do Calvário, levou sobre si, no plano de Deus, eu vou lançar sobre o próprio Jesus, lançar sobre o meu próprio Filho o pecado do mundo. E ele morreu e depois ressuscitou da sepultura para a redenção do homem. No plano de Deus, na segunda vinda de Jesus, ele virá em glória resplandecente e vai estabelecer neste mundo o milénio. Vai estabelecer aqui um reino de 1000 anos na terra. E depois desses 1000 anos, em que Jesus vai reinar como rei no mundo inteiro, depois desses 1000 anos, Deus vai destruir tudo o que criou. Tudo. Através do fogo, como lemos na carta de Pedro. E Deus vai criar um novo céu e uma nova terra para toda a eternidade, redimindo assim toda a sua criação. Este é o plano de Deus. E quem executou este plano foi quem? Foi a pessoa de Jesus Cristo. Então, qual é o projeto final de Deus? O projeto final de Deus é um universo, um mundo inteiro, sem tristeza, sem lágrimas, sem dor, sem doença, sem morte, sem qualquer dificuldade, sem qualquer desastre, sem demónios, sem o diabo e sem Satanás. Deus, no seu plano, vai criar um universo, todo o universo justo, todo ele santo, amável, belo, glorioso para sempre e sempre e sempre. Esse é o vindouro reino de Deus. Tudo vai mudar no futuro. Ora, o homem, olha, nós até conseguimos mandar uns foguetões lá para cima. É ou não é? Não é? Acham que é coisa fácil? É coisa fantástica. Mas o homem não pode fazer muita coisa, mas não consegue mudar nada disto. Disto que está aqui,
o homem não consegue mudar nada. Porquê? Não tem poder. O homem não tem poder para acabar com a doença, com a morte, com a dor, com o sofrimento. Não tem poder. Para eliminar o mal do nosso mundo. Então, precisamos de alguém com poder, com autoridade, com capacidade para salvar o homem das consequências do pecado e para redimir tudo aquilo que Deus criou que sofre as consequências do pecado. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Jesus Cristo tem o poder e a autoridade sobre todas as facetas da maldição que veio pelo pecado. Jesus tem poder sobre a doença, já vimos isso. Jesus tem poder sobre a morte, poder sobre Satanás, sobre os demónios, tem poder sobre as catástrofes naturais, sobre tudo o que existe, porque Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. E dos milhares e milhares de milagres que Jesus fez, Ele fez muitos. Olhem, João descreve em pormenor o Evangelho de João cerca de 6 ou 7 milagres. Mas Jesus fez milhares. E Mateus, também em pormenor, nos capítulos 8 e 9, além de dizer que Jesus curava as multidões vinham e Ele curava todos, Ele destaca aqui 9 milagres, onde Jesus vence com poder doenças, os elementos naturais, como iremos ver, vence o mundo sobrenatural dos demónios, vence o pecado, mais tarde vai vencer até a própria morte, e tudo isto é a maravilha do poder de Jesus Cristo. Só Deus, só Jesus tem o poder, o tipo de poder que é necessário para reverter a maldição do pecado. Só Jesus tem esse tipo de poder. Não é o poder de enviar um foguetão para a lua ou para o espaço. Jesus tem o poder necessário para criar um novo céu, uma nova terra. Assim como tem o poder para criar, teve o poder para criar lá no início, como vimos no início, o primeiro dia, o segundo, até o sexto. Ele teve esse poder para criar todas as coisas e diz que é tudo muito bom. Mas Jesus tem o poder de manter, de sustentar toda a sua criação. Isto está além da nossa imaginação. Eu não consigo compreender, está fora da minha imaginação, o poder de Jesus, o poder de Deus, para manter todas as coisas que estão criadas. Olha, o Salmo 62:11 diz, todo o poder pertence a Deus. Irmãos, quanto mais nós olhamos para a noite, irmãos, olhem uns instantes para o céu e para as estrelas. Parece que estão aqui pertinho de nós, mas estão tão longe, tão longe. Cada pontinho daqueles é uma estrela que está tão longe de nós. E ficamos espantados de ver o poder que é exibido ali no universo. Por exemplo, irmãos, vamos supor que o homem precisa de uma escavadora para escavar um terreno, mas com milhares de cavalos de potência para escavar a terra. Não é? O que é que precisa? Precisa ter essa escavadora e ter o combustível para alimentar. Não é? A energia, ou o gasóleo, ou o diesel, ou a luz, seja o que for, para ela funcionar. Não é? Agora eu pergunto, qual é o combustível, qual é a energia necessária para mover todo o universo? Qual é? Nós vivemos numa galáxia que tem cerca de 400 bilhões de estrelas. A nossa estrela, o Sol, tem 9 planetas. Estou a falar da nossa galáxia. Mas que energia é essa? Que gasóleo é esse? Não é? Que gasolina é essa que mantém o universo inteiro? Está além da nossa imaginação. Irmãos, sabem quanto pesa a nossa Terra? A Terra onde nós, o mundo, o nosso globo, quanto é que pesa? Pesa milhões de bilhões de toneladas. E o que é que segura a Terra a pairar no espaço? A gente vê as fotografias e lá está a Terra redonda, não está presa por cabo nenhum está presa por um cabo de aço,
Tá, a gente, se quiser pendurar aqui um candeeiro, tem que o pendurar, não é? Mas o que é que segura a terra? E o sol? E todas as estrelas? E o que é que a faz andar? Sabem qual é a velocidade da Terra? Nós estamos agora a viajar e parece que estamos parados. A Terra está neste momento a viajar a 107.000 quilómetros por hora. Na nossa galáxia. E o Sol e tudo gira. O que é que pôs a Terra a girar assim? O que é que pôs? E não é só pôr. Mantém. E ela dá uma volta ao Sol exatamente, ano após ano, não se atrasa nem se adianta. Sempre ali. Mas o que é que mantém tudo isso? Os irmãos estão a pensar numa colher de chá. Uma colher de chá pequenina, cheia de água. Sabe o que é que essa colher de chá cheia de água contém? Essa água? 1 milhão de bilhões de trilhões de átomos que não se vê. Átomos. O que é um átomo? Átomo é energia. É aquilo que... As coisas são compostas de átomos que nós não vemos. A gente pega aqui nisto, são átomos. Uma colher de chá tem milhões de bilhões de trilhões de átomos. São a energia. Essas coisas, irmãos, que estamos aqui a ver, estão além da nossa imaginação. Foram criadas por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Porque João capítulo 1 diz, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus! E elas mantêm-se pelo poder da palavra de Jesus Cristo, todo o universo. Olha, Colossenses 1, 16 e 17 diz assim, porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há. Sol, lua, sistema solar, as galáxias, tudo o que há foi criado pela palavra de Jesus Cristo, mas depois acrescenta. Versículo 17, no fim, e todas as coisas subsistem por Ele. Irmãos, pensemos num bebê no ventre da mãe. Aquele bebê subsiste por causa da sua mãe. Todas as coisas que existem subsistem, mantêm-se. Esta ordem, tudo, pela palavra de Jesus Cristo. O que é que isto significa, irmãos? Que Jesus Cristo dá a energia, a força, a potência a cada átomo do universo, a cada instante, a cada segundo, mantendo toda a atividade e toda a existência, toda a vida. O que é que eu quis dizer com isto, irmãos? Quando nós chegamos aqui a Mateus, o que é que os milagres de Jesus Cristo têm a ver? O que é que são estes milagres de Jesus? Mateus está aqui a dizer e a provar, olha, esse Jesus é o Filho de Deus, é o Messias prometido, é o Salvador do mundo. E Ele tem o poder e a autoridade sobre todas as coisas. Ele está a dizer isso. Nós olhamos para os milagres e vemos, Jesus curou a sogra de Pedro, ela estava doente, com febre na cama, e levantou, olha que milagre, ela levantou-se logo. Mas Mateus está a dizer, vira os olhos para quem fez. Jesus. Ele, é o poder dele. Ele é esta pessoa. Tem autoridade sobre todas as coisas porque ele é o Criador. E Mateus está-nos aqui a dizer, olha, confia, tem fé, descansa, porque este Jesus vai criar novas todas as coisas. Vais viver com ele 1000 anos no seu reino e ele vai criar tudo de novo. A maldição que entrou pelo pecado vai terminar. Mateus está a dizer, é este que vai fazer isso. Confia, espera. E por isso ele aqui no Evangelho de Mateus capítulo 8, vemos que naquele dia, lá no versículo 18, diz, e Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Disse, olha, vamos para o outro lado do lago da Galileia, não é? E o que é que Mateus vai fazer agora? Vai apresentar mais 3 milagres. 3 milagres. E as reações
a resposta das pessoas a esses milagres, para nos mostrar como é que as pessoas responderam a Jesus. Como é que se fosse eu, como é que eu iria responder a Jesus se eu visse isto? Então vejam, em primeiro lugar, Mateus vai mostrar o poder de Jesus sobre o mundo natural, a natureza. Diz, versículo 23, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Este é o dever do discípulo. Qual é o dever do discípulo? Seguir o Senhor Jesus. És discípulo de Jesus? Segue o Senhor Jesus. Segue-o. Então Jesus está num barco com alguns dos seus discípulos. Versículo 24, Jesus está ali prestes a mostrar uma coisa que eles nunca viram. Inacreditável. Absolutamente acreditável. Os barcos que nós vemos aqui, atenção, eram barcos pequeninos, eram barcos, sei lá, meia dúzia de metros, para pescar no lago, abertos. Portanto, não eram aqueles navios, eram barcos de pesca. Não tinham grande proteção. E, de repente, veio uma forte tempestade. E quem conhece, eu gostava de conhecer, mas não conheço, o Lago da Galileia tem umas elevações, o lago fica um ponto mais baixo, e os ventos muitas vezes descem rapidamente e criam tempestades muito grandes, sem qualquer aviso. E foi o caso aqui. Diz aí o texto, versículo 24, e eis que, esta expressão, eis que, subitamente, no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Imaginem, as ondas já cobriam o barco, já metia água, não é? Mas depois há aqui a surpresa. Qual é a surpresa? Jesus estava a dormir. Estava a dormir. Irmãos, só uma pessoa extremamente cansada, em primeiro lugar, muito cansada, como era o caso de Jesus, conseguia dormir no meio de um temporal destes, em que o mar está furioso, em que a tempestade uiva, o vento sopra com força, o barco parece aquelas rolhas de cortiça da água, né, de um lado para o outro, a encher água. E olhem, o Criador do mundo, Jesus, está a dormir profunda, pacificamente, não é? Vemos aqui a beleza da humanidade de Jesus. Um homem muito cansado, só uma pessoa muito cansada podia dormir no meio de um temporal. Mas mais, vemos a confiança de Jesus no cuidado do seu Pai. Ele foi enviado pelo Pai. Ele sempre estava com o Pai, como ele disse. E Jesus está ali calmo, pacífico, nada teme, não tem nenhum medo. O coração de Jesus, no meio de uma tempestade em que o barco mete água, as ondas estão a passar por cima, dormindo. E não esqueçamos uma coisa, irmãos. Enquanto Jesus está a dormir, sabem o que é que ele também está a fazer? A sustentar todo o universo. Ele é o criador e sustentador de todas as coisas, mesmo a dormir, como homem. E depois temos o contraste, versículo 25. Ele calmo, e os seus discípulos aproximando-se o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos, vamos morrer. Entraram em pânico, eles pensavam que conseguiriam passar sem dizer nada a Jesus, mas não. Vamos morrer, Jesus, olha para nós. E isto mostra que às vezes Deus tem que sacudir muito a nossa vida. As ondas têm que passar por cima de nós para a gente... Quem é que me vai ajudar? Quando tudo corre bem... Eu lembro bem quando foi a pandemia. Quando começou a pandemia e o medo veio, pessoas que nós conhecíamos e que há tempo que estavam longe, tudo preocupado, tudo a começar a ver a internet, os cultos. Acabou a pandemia, tudo voltou à normalidade, entre aspas. Às vezes é assim. Deus tem que nos levar às vezes ao desespero para chamar a nossa atenção. E os discípulos sem soluções humanas precisam de uma resposta divina e a esperança deles é Jesus Cristo. Versículo 26.
E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. A resposta de Jesus inclui aqui uma repreensão, porque Jesus diz, então, mas vocês esqueceram-se do que já viram em mim, aquilo que eu já fiz, milhares de milagres. Homens de pequena fé. É o que nós muitas vezes somos, temos uma fé muito pequenina. E nós precisamos de crer, de confiar aqui em duas coisas, que era o que eles precisavam também. Confiar no amor de Deus, que Jesus estava ali com eles e Deus está conosco, e temos de confiar no poder de Deus, que Ele tem o poder para nos libertar, de nos salvar. Deus importa-se connosco no meio das tempestades. O Salmo 46, 1-3 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, olha, ainda que a terra se mude, ainda que as águas rujam, mesmo os elementos naturais, temporais, tempestades, mesmo físicas, não tememos. Diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Agora, irmãos, como é que Jesus estava quando falou logo, quando lhes dirigiu a palavra? Olha, Jesus ainda estava deitado. O que é que diz lá o versículo 26? Eles acordam, Jesus fala, porque temeis homens de pequena fé. Porque diz a seguir, então o quê? Levantando-se. Então Jesus foi acordado, olhou assim para eles, homens de pequena fé, porque é que estão com medo? E depois é que se levanta. A calma de Jesus podia ter acordado. Ei, o que é que se passa? Estou aqui a dormir, sobressaltado. Não, Jesus acordou. No meio daquela agitação toda, o vento das ondas da água entrar no barco. Que tem medo, homens de pequena fé? E Jesus então levanta-se. Temos aqui a calma de Jesus, a sua grande paz, e diz, repreendeu os ventos e o mar. Repreendeu. É como nós quando falar com alguém e repreendemos essa pessoa porque ela está a fazer alguma coisa mal, não é? E aqui o mal era a tempestade e o Senhor repreendeu o mundo natural, os ventos e o mar. Os evangelhos paralelos, por exemplo, Marcos 4, que não vamos ler, diz lá que Jesus falou ao vento e falou ao mar. Ele criou o vento e o mar e o Senhor falou e disse, cala-te, aquieta-te. É o poder de Jesus sobre o mundo inteiro. Domina, controla o mundo natural instantaneamente. Diz ali, instantaneamente, o vento parou, o mar parecia chão lisinho, nada mexia. Instantaneamente, num instante. Calma total. Isto é o poder incrível de Jesus. E esta é a mensagem de Mateus para nós neste milagre. Depois de apresentar o poder de Jesus sobre as doenças, em que Jesus à distância vai que curou o servo do centurião à distância, curou o leproso, curou a sogra de Pedro com um toque ou com uma palavra. O grande poder de Jesus para vencer tudo isso, agora está a dizer, esse Jesus também pode e tem domínio total sobre o mundo natural, sobre a natureza. Nada está além do poder de Jesus. Qual é a resposta a este milagre? Está no versículo 27. Aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. A reação é grande espanto, maravilharam-se. É o que Mateus quer que nós também hoje façamos. Maravilha-te com o poder de Jesus sobre qualquer doença ou qualquer situação no mundo natural. Que homem é este? Eles estão a dizer, onde é que encaixamos este homem? Como é que a gente vai descrevê-lo? Mas que homem é este? Não há categoria para ele que nós conheçamos. Marcos diz que eles ficaram com medo porque estavam na presença de Deus, o Filho do Messias divino. Depois
versículos 28 até 34, temos o poder de Jesus sobre o mundo, agora não é o natural, sobrenatural. Agora Jesus vai mostrar que tem poder sobre forças invisíveis. Invisíveis. Estas eram visíveis. Agora, sobre aquilo que não se vê, o mundo das trevas, o mundo sobrenatural, os exércitos demoníacos, satânicos, Jesus tem poder sobre eles. Porque vejam, se Jesus vai redimir todo o universo, então ele também pode dominar Satanás, ele pode dominar todos os demónios, todo o mundo espiritual, tudo o que é sobrenatural. Nos Evangelhos nós vemos muitas vezes Jesus a ter poder sobre os demónios, sem qualquer problema, sem qualquer dificuldade. Ele faz isso com autoridade, faz isso instantaneamente, faz com uma simples palavra sua, faz com tanta facilidade que isso é uma prova para nós, clara, que Jesus tem domínio sobre o mundo das trevas, que nós receamos. Quando Jesus foi tentado por Satanás, qual foi o poder que Jesus mostrou aí? Poder de conseguir resistir a Satanás, de o frustrar. Nunca cedeu a Satanás. E agora vamos ver aqui que Jesus vai fazer com que os demónios sejam dominados por ele, diz, versículo 28. Tendo chegado ao outro lado, ou seja, o barco passou a tempestade, chegou ao outro lado do lago. À província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Então temos aqui uma descrição da situação daqueles dois homens. Olha, 1 de João, capítulo 3, versículo 8, revela-nos isto. Para isto o Filho de Deus se manifestou, veio ao mundo, para desfazer as obras do diabo. Desfazê-las. Jesus veio destruir as obras do diabo. E Mateus registra aqui este milagre para nós vermos que Jesus tem a autoridade para fazer isso. E debaixo da inspiração do Espírito Santo, Mateus registra aqui na palavra, capítulo 8, este tremendo milagre de Jesus. Olhem, os milagres, os demónios, podem fazer muito mal às pessoas. Temos esse registro na palavra de Deus. Vemos aqui que, ao chegar ao outro lado, versículo 28, Jesus e os discípulos são imediatamente confrontados com uma situação incrível. Dois homens possuídos por demónios, extremamente violentos, está aí, tão ferozes, versículo 28, eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Então os demónios podem controlar as mentes das pessoas, perturbar as nossas vidas, podem até habitar os corpos de pessoas. Os demónios tentam, causam doenças. Vemos no Novo Testamento pessoas mudas, com ataques de epilepsia por causa de possessão demoníaca. Podem atacar a área física do homem, ou a área espiritual, em graus maiores ou menores. E a situação destes dois homens comprova que debaixo da possessão demoníaca a situação deles era miserável. Onde é que eles viviam? Alguém vive num cemitério? Eles viviam no cemitério. As vidas deles foram roubadas por causa da possessão demoníaca, porque o diabo só quer realmente destruir a vida das pessoas. Versículo 29. E exclamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olhem aqui. Quando Jesus chegou, eles eram tão ferozes, diz o versículo 28, que ninguém podia passar por ali. Eram selvagens, perigosos. Jesus vem, tudo bem. Não há qualquer ataque à pessoa de Jesus, por causa da autoridade de Cristo. Mas conhecem Jesus, reconhecem a pessoa de Jesus, a pessoa divina de Cristo,
Em Marcos 5 diz que eles se prostraram e adoraram Jesus. E porque é que eles se dirigem assim a Jesus? Jesus, Filho de Deus. O que é que nós temos contigo? É verdade, não há comunhão entre a luz e as trevas. O diabo não tem nada a ver com Deus, nem Deus tem nada a ver com o diabo. Nem nós temos nada a ver com as trevas, com a área diabólica e satânica. É aqui que temos nós contigo. Não tem, nem queremos ter, nem Jesus tinha. Eles sabem exatamente quem é Jesus. Reparem que no barco, quando Jesus fez o milagre, o que é que disseram aqueles homens? Que homem é este? Não foi? E aqui, os demónios, mas que homem é este? Perguntaram? Não, disseram logo, Jesus, Filho de Deus. Porquê? Os diabos sabem quem é Jesus Cristo. Eles sabem exatamente quem é a pessoa de Jesus. O que são os demónios? Os demónios inicialmente eram anjos santos de Deus, que serviam a Deus no céu. Mas juntaram-se a Satanás na rebelião contra Deus, tornaram-se demónios, mas eles conhecem quem é a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, sabem que Jesus os vai julgar no fim dos tempos, que vão ser castigados nas trevas e nas chamas eternas do inferno. E mais, sabem que já foram derrotados e sabem que tudo isso vai acontecer no fim dos tempos, não naquela altura. Por isso eles dizem, sabem que vão ser julgados e condenados no fim dos tempos e dizem, então antes do tempo que diz aí, não é? Fim do versículo 29. Antes do tempo já vieste aqui atormentar-nos, Jesus, Filho de Deus. Se há quem saiba bem escatologia, são eles, como podemos ver aqui. Então, estes demónios estão condenados por toda a eternidade, sabem disso, são das trevas, desprezam Jesus, detestam e odeiam o nosso Senhor, sabem que Ele é o Filho de Deus, sabem que Ele é Deus. Mas o poder de Jesus domina-os ali, subjuga-os, tal como diz Filipenses 2.10. O que é que diz Filipenses 2.10? Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, olhem, todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus. Jesus tem domínio sobre todo o sobrenatural. Ao nome de Jesus todos se dobram, todos se ajoelham, todos o adoram. E por isso, versículo 30 até 32, estes demónios que sabiam que estavam na presença de quem tem o poder total, o que é que eles vão fazer? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos, e os demónios rogaram-lhe, dizendo, se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Então, os demónios fazem um pedido bizarro a Jesus, que é, permite-nos. Ao dizerem permite-nos, estão a mostrar logo que o quê? Que Jesus tem autoridade. Olha, se nos expulsas, permite, dá autorização. Quer dizer que o poder do diabo é limitado. Pedem para são expulsos dali, mas para entrarem numa manada de porcos, e Jesus permite isso. Então, eles deixam de possuir os dois homens e vão possuir os animais que correm desenfreados no mar da Galileia e morrem. Irmãos, os demónios são reais, são poderosos para o mal. E a morte daqueles milhares de porcos, como vemos noutros evangelhos, mostra o incrível poder de Jesus e mostra o milagre que Jesus fez. Jesus libertou 2 homens de milhares de demónios e ficaram totalmente sãos, totalmente curados. Um verdadeiro milagre. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo é o grande libertador do homem.
O Senhor Jesus é aquele que tem o poder sobre as trevas, poder sobre o diabo. Não é o diabo que vai vencer. Versículo 33 e 34, para terminar. E aqueles que os apacentaram fugiram, e ainda à cidade divulgaram todas estas coisas e o que aconteceu aos endemoninhados. Foram dizer, olha, aconteceu isto, e os endemoninhados estão salvos, estão limpos, estão curados, não é? A cidade sabia, porque nem podiam passar por aquela zona do cemitério, que eles eram ferozes. E eis que toda aquela cidade, vejam, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Agora temos aqui, uma vez mais, a resposta ao milagre de Jesus. Qual é a reação das pessoas a este milagre de Jesus? Olha, toda a cidade, o que é que diz lá? Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Olha, uma boa resposta, não acham? Hã? Toda a cidade ouviu falar de Jesus. O que é que tinha acontecido? E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Se nós ficássemos por aqui, isto já seria ótimo. Mas será que toda a cidade saiu para louvar a Jesus? Para adorar a Jesus? Será que toda a cidade aproveitou a oportunidade de conhecer o Filho de Deus? Não. Há muitas maneiras de ir ter com Jesus. Curiosidade, deixa lá ver. Não é? Eu ouvi dizer umas coisas, vou pensar. Não aproveitaram a oportunidade daquele dia. A resposta final está. Ela saiu ao encontro de Jesus. É bom. Vendo, não foi uma coisa que tivesse a contar. Viram Jesus. Viram os endemoninhados salvos, em perfeito juízo. Obrigado, Jesus. Não. Glória. Não. Rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Mandaram Jesus embora. Fora, fora daqui, fora. Uma cidade inteira rejeita o Salvador. Todos completamente dominados pelo mundo. Todos eles, nenhum se importou que duas pessoas foram libertadas da escravidão de Satanás pelo poder de Jesus Cristo. Não se importaram por estar ali o Filho de Deus entre eles. Estava ali aquilo que é maior que o diabo, Jesus Cristo, o Messias. Hoje, irmãos, há muitos como estes. Muitos, milhares, não se importam com Deus, não se importam com Jesus, não se importam com a palavra de Deus. Muitos nem se importam com Satanás. Fazem bem a não se importar, mas deviam preocupar-se por não estarem as suas mentes dominadas pelo mundo e cegas para a palavra de Deus. A história paralela que temos em Marcos capítulo 5 diz que o endemoninhado disse que queria ir com Jesus. Ele queria ir com Jesus, o que foi salvo. Mas Jesus não aceita e diz, olha, vai anunciar à tua família, aos teus vizinhos, quão grandes coisas o Senhor te fez. E ele foi. Vai e anuncia aos teus quão grandes coisas o Senhor te fez. Em conclusão e aplicação, grandes milagres do Filho de Deus. Irmãos, olha para os milagres, mas o que Mateus quer dizer é, olha para a pessoa que o está a fazer. Olha, essa é a pessoa que está a fazer esses milagres. É o que te salva, que redime a tua alma, o que vai reinar no milénio contigo e que vai criar novas todas as coisas. Todo o universo. Porque ele tem poder sobre a doença, sobre o mundo natural e sobre o mundo sobrenatural. Quão grande é o poder do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, uns ficam espantados, maravilhados, outros rejeitam Cristo.
Qual é a tua resposta à pessoa de Jesus? Crê, confia no poder e na autoridade de Jesus. Glória ao seu nome. Amém.